LG Ultra Wide de 29 polegadas, modelo UM69G. Um monitor lançado lá em 2018, em 2022 ele ainda é muito procurado para quem gosta de um misto entre trabalho e jogatina. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa dele para você saber se vale a pena comprar ele em 2022. Galera, eu já tenho esse monitor aqui há vários anos e utilizo dois aqui no meu estúdio. E esse monitor é muito requisitado por muitas pessoas que gostam de trabalho e jogatina, por diversos fatores. Um deles é o tamanho da sua tela. Nós temos uma tela ultra wide de 29 polegadas com uma proporção de 21:9. E nós temos um peso de 5,4 kg, espessura bem fininha com poucas bordas na sua lateral da sua tela, o que o torna um monitor muito bonito e bem elegante, mesmo com a sua base mais puxada para um modo gamer, né? Esse monitor é denominado Gamer pela LG, conta com atualização de 75 Hz na sua tela, entrada DisplayPort, entrada HDMI, entrada auxiliar na parte traseira e você tem também uma entrada USB tipo C que pode ser conectada no seu MacBook ou no seu dispositivo para transmissão de áudio e vídeo com um carregador Power Delivery de 7,5 watts. Então, é um monitor que, mesmo sendo um monitor antigo, tem muitas tecnologias que hoje monitores mais recentes não têm. Fora isso, o seu painel é um painel IPS com tecnologia sRGB de 99%, o que agrada muito as pessoas que trabalham com edição de fotos e vídeos, que é algo que a gente faz bastante aqui. E olha, a qualidade desse painel é muito legal e ele conta também com uma película anti-reflexo para você não ter problemas em relação a isso. Em relação aos nits, é um nits bem alto, você consegue aí utilizar num ambiente bem claro, tranquilamente. Só não vai dar para utilizar ele à luz do sol, né? Monitores normalmente não são feitos para ser utilizados dessa forma. A resolução que ele traz é 2560 por 1080. E também tem um ângulo de visão bem bacana por conta da tecnologia IPS. São 178 graus de qualquer ângulo que você for ver ele. Então a imagem ela não tem distorção caso você vai ver ele um pouco de lado ou coisas do tipo. Aí você vai falar, Luan, mas 21:9, quão maior é esse monitor em relação aos seus concorrentes tradicionais? Em relação à porcentagem, ele é 30% maior do que um monitor tradicional, que seria, no caso desse LG, um monitor de 24,5 polegadas, um equivalente em relação à sua altura. Mas o LG Ultra Wide te entrega uma lateral um pouco maior, que para a produtividade vai ajudar você bastante. Tá curtindo o review aqui já? Algumas features que esse monitor traz que muitas pessoas gostam são as diversas configurações nos seus menus. Nós temos configuração de modo gamer, perfis prontos, nós temos perfis de cores, conseguimos controlar bastante em relação à qualidade de cores e a tonalidade, algo que é bem impressionante para um monitor de entrada, vamos dizer assim. Claro que pelo preço dele aqui no Brasil, ele não é considerado um monitor de entrada, mas em relação aos seus concorrentes, que nós temos aí com tecnologia sRGB, 99%, e temos outras funcionalidades, ele é um monitor de entrada, tá galera? Ele não é um monitor top de linha. Algumas outras tecnologias que ele traz é o FreeSync, uma tecnologia bem interessante para quem joga e também para quem trabalha, tá? O FreeSync ele dá uma agilidade, uma fluidez maior em relação à sua suavidade no dia a dia e em jogos. Quando você habilita o FreeSync, você percebe que a fluidez do sistema em si fica mais rápida, porque ele faz uma conexão direta com a placa de vídeo sem passar pelo processador do seu computador, o que torna a velocidade e agilidade na hora de você arrastar o seu mouse muito maior. Falando um pouquinho agora em relação às coisas de games, tá? Ele conta com a taxa de atualização de 75 Hz, ele conta com a tecnologia Black Stabilizer, que é uma tecnologia aí que aumenta as cenas mais escuras dentro do seu jogo para você ter uma melhor definição aí na hora da sua jogatina. E você tem também perfis de jogos já pré-definidos dentro do monitor. Então, se você gosta de jogar e não sabe configurar, é só você setar lá o tipo de jogo que você está jogando e ele já traz as funcionalidades
prontinhas para você. Isso é muito interessante porque não é todo mundo que sabe fazer configurações de monitor. E esse aqui tem muita configuração e pode ser que você fique um pouco confuso em relação a isso. E nesse caso, ele já traz alguns perfis prontos para quem gosta de jogar. Já em relação a áudio, esse monitor aqui, ele conta com um áudio estéreo. É um áudio de boa qualidade, tá? Então, assim, para você que gosta de assistir um filme, ouvir uma música, ele vai sim ter uma qualidade sonora bacana. Mas você tem que habilitar uma função dentro dele para ele ter um áudio mais bacana, que seria uma função que dá uma melhorada no áudio, tá? Eu vou deixar um take passando aí para vocês terem uma ideia da função que você tem que habilitar, porque eu não lembro de cabeça agora qual é, mas ele tem. E quando você habilita isso, melhora em 80% o áudio do monitor e você vai ter uma melhoria bacana aí sem ter necessidade de comprar uma caixa de som. Eu vi muitas pessoas falando que o som desse monitor não é legal, mas na minha opinião, até para assistir filmes, ele tem uma qualidade muito interessante. Não vai ter aqueles graves de um sub, mas você vai ter uma qualidade legal para ouvir música, filmes e até jogar um joguinho aí padrão do dia a dia. Ele também conta com suporte ao padrão VESA, caso você queira utilizar ele num pistão ou até mesmo num suporte de parede, você pode. Aqui a gente utiliza ele no estúdio, um dos monitores, num pistão a gás, e ele funciona muito bem, tá? Mesmo ele sendo um pouquinho pesado, o pistão ele funciona legal. Eu vou deixar até o link do pistão que a gente utiliza aqui no estúdio, que aguenta ele de forma tranquila, tá? É um pistão da ELG, nós adquirimos ele lá na Amazon Brasil, eu vou deixar o link aqui embaixo. Uma outra função legal dele é o aplicativo da LG, o LG On Screen, onde você tem a possibilidade de fazer divisão das janelas diretamente pelo aplicativo. Então, se você utiliza vários aplicativos ao mesmo tempo, com o monitor ultra-wide, você vai ter a possibilidade de colocar várias janelas uma ao lado da outra para poder trabalhar diretamente nelas. É uma das vantagens de você ter um monitor ultra-wide e que, sinceramente, depois que você começa a utilizar um, é difícil voltar para o padrão wide, né? Então, assim, na minha opinião, se você for para esse tipo de monitor, fique ciente. Dificilmente você vai querer voltar para o monitor tradicional, a não ser que você precise de um monitor um pouco mais premium, tá? A LG disponibiliza esse monitor tanto na versão de 29, na versão de 25 e na versão de 34 polegadas. A de 25 polegadas é a versão mais simples, mas ele também traz uma qualidade de imagem legal. A única coisa que você tem que prestar atenção em relação ao de 25 polegadas é a altura, tá? Por ele ser menor, a altura dele é bem pequenininha, então eu já recomendaria você colocar um suporte embaixo dele para você não ter uma dor no pescoço ficar olhando para baixo. E o de 34 polegadas, ele vai te entregar tecnologias para jogos bem legais e até mesmo o monitor curvo. Então você vai ter 144 Hz, vai ter ali o FreeSync, que esse também tem, e vai ter um tamanho de tela maior e mais imersiva por conta da sua curvatura. Agora, alguns adendos antes de você comprar esse monitor, tá? Em relação a esse monitor, ele conta com o FreeSync, que é uma tecnologia que funciona tanto em placas de vídeo da AMD e da NVIDIA, mas para funcionar na placa de vídeo a NVIDIA, você vai precisar colocar um cabo DisplayPort, tá? Ele não funciona, o FreeSync, na entrada HDMI, então fique ciente disso. Feito a conexão via DisplayPort, é só você abrir o aplicativo da NVIDIA e lá vai estar habilitado uma opção em relação à taxa de atualização nova, tá? Então você precisa colocar você precisa colocar o cabo DisplayPort como conexão principal aí do seu monitor. Uma coisa bem interessante que você tem que ficar atento é que esse monitor não vem setado em 75 Hz, que é a sua taxa de atualização mais alta. Então, se você adquirir ele, entra nas configurações do Windows e lá dentro você pode setar a configuração diretamente para 75. E o FreeSync, a tecnologia que eu mencionei, também só funciona em 75, tá? Então, para habilitar ela, habilita os 75 Hz, abre o painel de controle tanto da AMD e da NVIDIA e também habilite a funcionalidade dentro do menu do monitor. Lá dentro você vai ter a tecnologia FreeSync e é só deixar ele como habilitado. Uma outra coisa que você tem que ficar atento, tá? Eu já tenho esse monitor há bastante tempo e com o tempo, se você utilizar ele sempre com brilho em 100%, que é o que a gente faz aqui, ele pode aparecer algumas manchas na tela, que seria o Ghost Image, ou imagens Ghost, fantasma, né? Imagina que eu deixo uma tela aberta nesse monitor aqui. Vamos abrir uma tela aqui, ó. Abrir essa telinha aqui e deixo essa tela aqui estática por pelo menos uma hora. Com o tempo, esse monitor vai começar a dar umas manchinhas em relação aos contornos. Você vai perceber isso com o tempo.
O que eu recomendo para isso não acontecer é colocar lá nas configurações do Windows para ele desligar o monitor a cada 5 minutos se você não estiver utilizando. Isso vai... Faleceu. Isso vai corrigir esse problema e você não vai ter isso com o longo do tempo, tá? E também, se você não for uma pessoa tão exigente com imagens, você pode diminuir o brilho. Deixa lá em 70% se você não utiliza num local bastante iluminado, que vai ficar bem bacana e você não vai ter esse problema aqui. Mas, por via das dúvidas, não deixa mais do que 5 minutos ligado, a não ser que você esteja assistindo alguma coisa. Aí vai de boa, tá? É mais imagens estáticas como essa aqui. Mais uma coisa, o consumo desse monitor não é tão alto para o tamanho dele. Em relação a consumo, a LG informa que ele consome 23,3 watts. É um consumo ok, levando em consideração o seu tamanho, a qualidade e a taxa de nits que ele tem aqui em relação a isso, beleza? E uma última coisa, galera, esse monitor ele não vem configurado de fábrica, tá? Eu vou deixar o site aqui, o RTinks, que eles fizeram uma análise desse monitor e lá dentro ele tem lá as configurações dele. Eu vou até deixar aqui no comentário fixado para você a configuração desse monitor, caso você queira usar como base, tá? É uma configuração inicial, eles dizem ser a configuração final, mas no meu gosto, não é uma configuração que eu curto tanto, mas dependendo do seu uso, seja legal. Eu vou deixar a configuração que eles passam no site no comentário fixado e a partir daí você pode ir ajustando conforme o seu uso e conforme o seu gosto, tá bom? O monitor da LG, esse UM69G, é um dos monitores mais buscados até hoje, porque ele traz uma qualidade de imagem, umas funcionalidades para games muito boa e um tamanho muito bacana. O que o torna um custo-benefício muito interessante para quem está querendo comprar um monitor na faixa dos R$1.000 a R$1.500 com qualidade, tá? A LG ela faz uns produtos muito bons e esse monitor é um deles, tá? Vou deixar o link na descrição. Espero que você tenha gostado, que eu tenha tirado todas as suas dúvidas. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E caso você tenha alguma dúvida, tá? Você pode comentar aqui ou me chamar no Instagram, tá? Que lá eu respondo você também, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.